No dia a dia da clínica, eu criei esse novo protocolo chamado Simetria Perfeita, que basicamente é a ideia de você levar ao paciente uma melhora de saúde, bem-estar, estética, 360 graus. Desde a parte dermatológica, a parte de nutrologia, nutrição, a parte de treinamento, que é um pouco do que a gente vai falar agora nessa aula. Muitos de nós, quando vamos a um congresso, profissionais de saúde, a gente percebe em algumas aulas que muito daquilo que é estudado é pouco aproveitado na rotina diária do consultório. E a minha ideia com essa aula é basicamente ajudar a rotina e a conduta dos profissionais, logicamente dando uma ideia daquilo que eu faço, para que a gente consiga atualizar conhecimentos e priorizar o resultado. Muitos de nós percebemos no dia a dia do consultório que é o primeiro contato com o paciente, a dificuldade do paciente em definir o seu objetivo. Eu sei que às vezes o paciente chega para a gente e fala, eu estou gordo, eu quero ficar forte. Às vezes ele fala, eu quero perder peso, eu quero emagrecer. Muitas das vezes faz parte da conduta do profissional trazer ao paciente as possibilidades e a necessidade do que vai ser feito para se entender um objetivo. É o objetivo do paciente que vai nortear a nossa conduta. E muitas das vezes ele vem pensando algo e na verdade a possibilidade da execução do tratamento vai levá-lo a um objetivo parecido ou não. Então algumas coisas que são ditas todos os dias, que a gente está cansado de ver, mas que para o paciente pode ser uma novidade. Quantos de vocês veem, por exemplo, que o paciente chega e fala, eu quero perder 10 quilos, ou eu quero perder muito peso, e na verdade ele não sabe diferenciar que a perda de peso nem sempre é aquilo que vai trazer para ele uma mudança visual que o agrade. Quando o paciente nos relata uma necessidade de perder peso, o que ele quer dizer é que o que incomoda ele é volume. E na verdade, a gente está aqui com essa figura, a gente consegue entender que o volume quem traz é a gordura. Então, perda de gordura vai sim trazer uma melhor estética para esse paciente. A ideia de mostrar para ele a necessidade de avaliar a perda, muitas das vezes o paciente pode falar, eu já cheguei a perder 15 quilos e não fiquei tão bem visualmente como eu gostaria. E outras vezes ele não sabe que se ele perdesse 5 quilos de gordura, o ideal de beleza dele, ou o ideal estético seria alcançado mais facilmente. Assim como, por exemplo, aquele paciente que fala, doutor, eu quero ganhar 10 quilos, porque eu estou muito magro, eu quero ganhar 10 quilos. E ele não sabe diferenciar que ganhar 10 quilos, sem a mínima técnica, ou principalmente sem a estratégia correta, nem sempre vai dizer para ele que ele vai estar mais forte. Ele pode ser simplesmente ele ter ganhado peso e não ganhado músculo. Uma outra coisa muito importante é puxar o paciente para a realidade. Vocês devem ter visto, e eu vejo sempre, aquele paciente que vem com um ideal de corpo ou de resultado que nem sempre se adapta ao tipo físico dele. A gente já está aí expondo, por exemplo, os tipos físicos mais comuns, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, e a gente hoje sabe que existem pacientes que acabam tendo aí tipos físicos meio que congruentes. A gente tem o ectoendomorfo, o mesoendomorfo. Então, trazer para o paciente a verdade do resultado é muito importante e nos ajuda muito na conduta. Evita uma frustração do paciente. Você dizer para ele, olha, esse seu ideal que você busca não se adapta ao seu perfil corporal, ao tipo de corpo que a gente pode alcançar. E, principalmente, faz parte dessa valorização do que ele tem de melhor. Então, se ele tem aí uma massa muscular mais aparente e quer ter uma definição maior, a gente tem que saber ajudá-lo a entender aquilo que ele pode ter de melhor resultado. Eu costumo dizer no dia a dia de consultório que não há possibilidade de se mudar uma composição corporal, e eu falo composição corporal sempre ressaltando para o paciente que aquilo que ele vê no espelho é o reflexo da imagem, a imagem dele ao espelho é o reflexo da composição corporal. A hora que ele está feliz com o que ele vê no espelho, então nada é melhor para se autoavaliar do que a imagem, ele está diante de uma melhora de composição corporal. Não existe nenhuma possibilidade de se mudar uma composição corporal sem se valorizar a estratégia nutricional.
Os meus nutricionistas que trabalham comigo na clínica sabem que eu não uso a palavra dieta. Dieta muitas vezes amedronta o paciente. Ele já vem com uma história de ter feito muitas outras dietas pela metade, ou que não funcionaram, ou que funcionaram e depois ele teve uma perda de resultados em seguida. Eu uso a palavra estratégia. Estratégia por quê? Porque a rotina alimentar, ela tem que estar aliada ao objetivo do paciente. Quantos de vocês, nutricionistas ou médicos, já ouviram aquele paciente que chega e fala assim: doutor, eu como bem, mas eu não consigo ter resultado. Esse comer bem não é garantia de resultados físicos ou estéticos. Assim como aquele outro paciente te conta: eu nem como tanto e engordo muito. Frisar para esse paciente que esse não comer tanto pode ser comer pouco de uma alimentação com uma qualitativamente ruim. Ou aquela pessoa que acha que come bem pode exagerar nas porções daquilo que é saudável. Então a ideia de estratégia, ela tem que valorizar o objetivo, ela tem que entender aquilo que o paciente faz de melhor e potencializar isso no dia a dia dele, corrigir os erros, e ele tem sempre que ser avaliado em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho pacientes que falam: doutor, eu consigo fazer a dieta muito bem, mas naquele dia que eu trabalho muito, estou muito cansado, ou se eu brigo com meu namorado, ou se eu tenho um problema domiciliar, eu acabo exagerando um pouco. Isso não é dieta errada, isso é uma dieta de compensação. Grande parte das pessoas saem da dieta para compensar alguma frustração emocional, ou saem da dieta porque estão se sentindo piores e precisam de um conforto imediato dado pelos alimentos, principalmente de grande valor calórico. Então isso é muito importante, isso faz parte da conduta do profissional de saúde, nutricionista, os médicos, avaliar aquilo que o paciente faz que é de compensação emocional. Muitas das vezes ele até tem uma ideia boa de rotina alimentar, mas ele não consegue se fixar naquilo porque ele se pega, principalmente no dia a dia, errando na hora de compensar essas frustrações emocionais. Outra coisa muito interessante, que eu acho sempre bom falar em relação à estratégia nutricional, é que engana-se o profissional de saúde que deixa a conduta um pouco nebulosa, achando que se o paciente não entender muito o que ele está fazendo, vai fixá-lo ao profissional. Mentira! Eu vejo todos os dias no meu consultório, o paciente quer saber sim o que ele está fazendo. Ele quer que você dê nome para o protocolo, ele quer que você explique a estratégia, explique o motivo de você ter usado aquilo. A conduta nutricional dos meus pacientes é feita junto ao meu nutricionista, na frente do paciente. Eu e o nutricionista escolhemos a conduta dele na frente dele. Discutimos o motivo da escolha e, principalmente, explicamos para ele qual a razão daquela escolha. Justamente porque se o paciente sabe o que ele está fazendo, ele vai se adaptar muito mais e, principalmente, ele vai ter muito mais confiança na escolha do profissional. Então eu recebo muito paciente de outros médicos e de nutricionistas que causaram uma frustração muito grande no paciente, porque eles acham que é melhor deixar o paciente em dúvida para que ele busque o médico ou busque o nutricionista mais vezes, do que fazer com que ele entenda aquilo que ele está fazendo e, principalmente, que ele siga algo com nome. Lá no consultório, eu costumo dizer para o paciente: olha, a gente vai fazer um jejum intermitente, a gente vai fazer uma dieta paleolítica, vamos fazer uma cetose, vamos fazer, por exemplo, uma dieta volumétrica. E eu explico para ele a razão daquela escolha e, principalmente, a gente explica para ele qual é o objetivo e o dia a dia que ele pode esperar daquela dieta. Isso é muito importante. E estratégia, gente, diz respeito principalmente à adaptação. Você não pode gerar para o paciente algo que seja muito difícil de seguir. Então a estratégia tem que valorizar a rotina do paciente e aquilo que ele está disposto a fazer. Às vezes o médico ou o nutricionista não tem a possibilidade ou às vezes não tem até a intimidade suficiente com o paciente quando é uma primeira consulta para perceber que aquele paciente às vezes não quer ser tão rigoroso na dieta, ou às vezes ele já fez tantas outras dietas que só mesmo um protocolo mais rigoroso, mais de choque, vai ter algum efeito. Todos nós aqui sabemos que o nosso corpo dribla, né, doutor, a dieta o tempo inteiro. Então qualquer protocolo feito inicialmente tem mais resultado do que depois de um tempo. Então a ideia da escolha da estratégia e principalmente a mudança dessa estratégia ao longo do tempo é muito importante.
Outra coisa que a gente às vezes recebe no consultório, e na minha equipe a gente também tem uma atenção muito especial ao segundo pilar. Eu diria que são 4 pilares, basicamente, nessa mudança de composição corporal. O segundo pilar, e que a gente dá muita atenção, é a questão do treino. Estratégia de treino ou estratégia mecânica de treino é muito importante. Vocês devem ter percebido às vezes, isso é muito comum no consultório ou no dia a dia de todos nós, aquele paciente que usa o treino como álibi. Depois que ele chega da corrida, ele fala, eu já corri 5 km mesmo, eu vou comer um pouco mais. Eu posso comer uma sobremesa, né? Ou então ele vai, treina e ao invés de fazer a coisa correta, ele começa a usar o treino praticamente como compensador de um erro da dieta. Na verdade, muitas vezes me perguntam, acho que todos vocês devem ser perguntados dessa mesma forma, quantos por cento é a dieta, quantos por cento é o treino? Na verdade, é tudo 100%. Só vai dar certo se todos os estímulos forem respeitados da melhor forma. Não existe compensação. A gente não compensa a dieta todos os dias, não. Uma vez ou outra, você sair da dieta e querer fazer um pouco mais de aeróbico, mas não existe compensação de um pelo outro. E é muito importante que às vezes eu pergunto para o paciente assim, quantas vezes você treina por semana? Eu treino 6 vezes por semana. E o paciente não tem resposta. É muito importante, além da frequência daquele paciente ir à academia, é muito importante observar algumas coisas. Primeiro, o volume de treino. Quantos de nós já vimos o paciente que vai para a academia para fazer selfie? Né? Ele faz 3 selfies durante um treino de 1 hora e ficou ali sem fazer quase nada. Né? Na verdade, o volume de treino, a intensidade do treino, é mais importante que a frequência. E aí, isso é muito importante que o profissional persiga no dia a dia do acompanhamento, porque muitas vezes eu já tive paciente que na nossa estratégia, a gente reduziu a frequência dele à academia. Ele primeiro achava que a gente estava doido. Mas peraí, eu já treino 6 vezes, vai querer que eu treine 4? Sim, eu quero que treine 4, porque além da frequência, é muito importante o repouso. Todos nós sabemos aqui a importância do repouso para o crescimento muscular e para o desenvolvimento muscular. Então, o volume de treino é muito mais importante ou tão importante quanto a frequência desse paciente. Outra coisa, eu acho que a gente deve ter vários pacientes que a gente escuta todo dia, aquele paciente que chega assim, olha, eu comecei a fazer uma dieta para emagrecer, então eu só faço aeróbico. Né? Ou então aquele paciente que fala, eu não faço aeróbico nenhum porque eu perco peso fácil e eu quero ganhar músculo. A quantidade de estímulos, os diferentes estímulos são muito importantes. Logicamente, o aeróbico a gente tem que saber explicar para o paciente. E por isso, mais uma vez eu digo, quanto mais você explica para o paciente, mais você tem ele a seu lado. Então você explicar para ele que a atividade física aeróbica tem um gasto calórico que ele varia no momento do treino até 2 horas depois, e que a atividade muscular, por exemplo, gasta calorias depois de 48 horas. Né? Então ele tem que ser bem explicado a ele o que está acontecendo, por que essa estratégia, essas mudanças de estratégias, porque às vezes o cara vai emagrecer muito mais, o paciente vai emagrecer muito mais fazendo 2, 3 sessões de musculação do que fazer 5 vezes por semana de atividade aeróbica. Então saber entender e fazer com que o paciente entenda que os diferentes estímulos fazem parte de uma estratégia de treinamento ideal. Por exemplo, eu tenho pacientes que preferem fazer funcional. Eu não gosto de musculação porque eu não gosto do ambiente da academia, querem fazer funcional. Se o funcional estiver valendo a pena, estiver dando resultado ou não, isso tem que ser avaliado. Então isso é muito importante que a gente tenha essa consciência de acompanhar esse paciente e entender a rotina dele e aquilo que ele busca com aquela rotina. E aí chega na adequação de prescrição. Não sei se alguns de vocês trabalham em equipe ou se tem pessoas para quem indicam, mas assim, a adequação de prescrição de treinamento é algo muito importante. Não é simplesmente usar o treino como mais um estímulo, e sim usar o treinamento como algo muito importante. E a prescrição feita por um educador físico, dizendo a rotina, a frequência, a intensidade, isso é muito importante. Até porque quando o paciente está bem acompanhado, nutricionalmente, ele vai ter resultado e ele vai voltar sempre superando os seus índices anteriores. E aí, eu quero contar para vocês o seguinte: quantas vezes você chega no paciente, aquele paciente que você já acompanha, ele chega numa consulta de retorno ou uma segunda consulta e você pergunta para ele assim, tem feito a dieta?
Aí ele fala, de segunda a sexta sim, mas final de semana eu não consigo fazer dieta. Aí eu te digo, todos nós vivemos por resultado. Você vai ao banco, faz um investimento, o que você quer desse investimento é lucro. Quando você vai buscar uma ajuda médica ou a ajuda de um nutricionista, o que você quer é resultado. Se você não tem resultado, você vai ter frustração e vai deixar de lado aquele protocolo em pouco tempo. É muito importante explicar para o paciente que se a gente tem uma semana de 7 dias e 5 ele faz dieta e 2 dias ele não faz, ele está perdendo 30% do tempo todas as semanas. E não tem nada que a gente faça, 30% nada que a gente faça na vida, que se você fizer 30% a menos, vai ter resultado. Então a gente tem que saber explicar para o paciente que rotina dietética é uma rotina diária. Logicamente, dependendo da estratégia, você vai ter um dia que vai ter uma refeição livre, você vai ter um dia que vai ter uma adaptação, mas tem que haver a conscientização que dieta é de todos os dias. Isso porque tem final de semana de algumas pessoas que começa sexta-feira, 2 da tarde. Então a gente teria aí até um tempo maior ainda de final de semana. Então é muito importante que a gente avalie esse paciente e tente conscientizá-lo que a dieta é uma rotina feita diária. Vida social. Então, por exemplo, você tem aquele paciente que terminou um relacionamento ou que tem uma rotina social muito intensa, que saia 4 vezes por semana, que durma pouco. A gente tem sempre que entender que grande parte das vezes o erro está com o paciente. Você é um bom nutricionista, você é um bom médico, você tem um bom educador físico. Quem não cumpre aquilo que foi prescrito é o paciente. E ele nunca se culpa, a não ser que você mostre para ele. Então a anamnese é muito importante, tanto antes quanto no acompanhamento. Mostrar que às vezes ele não está tendo resultado, porque ele saiu 4 vezes naquela semana, dormiu muito pouco, né? A gente sabe aí todas as vantagens metabólicas do sono, tanto um sono que tenha uma função anabólica, quanto um sono que também melhora a sua capacitação metabólica de insulina. A gente sabe que tem inúmeros trabalhos que mostram a necessidade do sono para que você tenha alcançado um objetivo. Então aquele paciente que às vezes saiu 4 vezes, dormiu muito pouco, você vai começar a mostrar para ele que esse sono fez falta para o seu resultado, fez falta para a mudança de composição corporal que ele tanto busca. Medicamentos. Quantas pessoas, às vezes, eu vejo que ao ir a um médico, ao ir a um consultório médico, não são perguntados daquilo que ele faz uso diário de medicamentos. Eu já vi pacientes tomando 3 antidepressivos, ir a um médico conceituado e esse médico passar mais um pensando em privá-lo da ansiedade. Então é muito importante que a gente entreviste esse paciente, saiba da rotina desse paciente, entenda que a interação medicamentosa faz toda a diferença na hora de uma prescrição. Também, como eu disse agora mesmo, eu vou repetir, aquele paciente que já vem de vários outros tratamentos. Vocês devem ter pego algum paciente alguma vez que fala, doutor, você é o 10º nutricionista que eu vou. Ou você é a 5ª médica que eu vou. Se ele tem outras 10 histórias anteriores, é importante que a gente colete dele aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, o que ele fez e que ele achou que teve um resultado relevante. Porque muitas das vezes, se você não questiona, você pode usar a mesma estratégia que já foi feita anteriormente sem resultados. Então é importante valorizar, sim, os tratamentos anteriores, aquilo que ele tem de história pessoal. Álcool e tabagismo, né? A gente sabe, por exemplo, que o álcool retém líquido, o álcool tem um aporte calórico muito grande, você tem desidratação, tem uma série de problemas. E aí eu já tive paciente que fala, eu bebo uma cerveja por dia. Eu não consigo, esse hábito é um hábito que eu não consigo deixar de ter. Cerveja tem malte, tem cevada, tem glúten, é uma bomba de carboidrato, desidrata, quer dizer, tem uma série de problemas. Então, às vezes, se você não puder privá-lo daquele hábito, pelo menos fazer com que ele entenda que ele precisa reorganizar isso na rotina dele. Isso é muito importante. Porque muitos de nós vamos ter pacientes que vão nos culpar por um erro ou por uma falta de resultados. E muitas das vezes ele não entende que esse resultado não veio porque ele não se dispôs a adequar a rotina. Ansiedade, estresse, depressão. Pacientes que, mais uma vez, usam a rotina alimentar ou usam o treino para poder compensar alguma questão psicológica. O estresse
aumenta o cortisol, você tem aí uma inibição da produção de GH, de testosterona, tem uma série de coisas que influenciam metabolicamente, a nível hormonal, e principalmente que tiram o paciente do seu centro normal. Se você tem um paciente que é muito ansioso e não trata a ansiedade ou não dá valor para os sintomas de ansiedade, a sua dieta provavelmente não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque esse paciente, uma hora ele vai chegar a um momento que ele vai usar a ansiedade como desculpa e vai furar a dieta. Então, esses sintomas de ansiedade, não conseguir coordenar o estresse, sintomas depressivos, isso tem que ser muito valorizado pela equipe de saúde. E se você não tem um médico para prescrever, na mesma equipe, na mesma clínica, mande esse paciente, encaminhe esse paciente para tratar, porque muitas das vezes ele não vai conseguir ter resultados e vai te culpar por aquela falta de resultados. E aqui, mais uma vez, eu tinha deixado de passar, vamos sempre ter que valorizar, isso é um outro pilar dessa mudança de composição, valorizar as sensações e funções corporais do paciente. Durante uma anamnese bem feita, você consegue tirar dele uma série de coisas que vão te ajudar. Se ele é um paciente depressivo, isso é super importante e, mais uma vez, eu friso, isso provavelmente vai ser a coisa que mais vai nos atrapalhar na hora da busca de resultados. Fadiga, cansaço, indisposição, a gente tem aquele paciente que fala, você dorme bem? Eu durmo bem, mas eu acordo cansado. E eu fico cansado o dia inteiro. Quer dizer, ele é um paciente que ele pode estar, às vezes, tendo uma fadiga adrenal, ou ele tem uma testosterona muito baixa, ou ele tem níveis de prolactina alta. Tem várias perguntas que a gente faz durante a anamnese que vão nos dar um norte naquilo que você vai buscar com aquele paciente na hora de você ver exames. Então, é super importante perguntar em relação à disposição desse paciente, libido desse paciente, como que ele está no dia a dia dele produtivo, né? Se ele tem perda de memória, se ele tem, às vezes, um cansaço extremo, tudo isso é muito importante e faz parte da conduta do profissional de saúde. Não só o médico, todos os profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, educadores físicos, precisam saber daquilo que é rotina do paciente e que tem relação com aquilo que ele gostaria de ter de resultado e não tem. Intestino. Essa é a pergunta que eu mais faço no consultório e eu quase repito isso todos os dias 10 vezes. Eu pergunto, como anda seu intestino? 99,99% das pessoas têm a mesma resposta. Meu intestino é bom. Ou não, meu intestino não é muito bom, não, é um pouco preso. É bom porque eu vou ao banheiro uma vez por dia. Aí, eu pergunto para vocês, o intestino, quando a gente fala da questão de excreção, nós estamos falando da menos nobre função do intestino. O intestino, para a gente, ele tem a função mais importante, que é absorver. A absorção começa, no intestino delgado, e a digestão começa em alguns momentos na boca, com carboidrato, mas tudo aquilo que a gente consome de alimento, ou qualquer coisa que você consuma, até mesmo de medicação, depende de um intestino saudável. O intestino precisa ser um intestino absortivo. E a gente sabe que existem inúmeras coisas que podem transformar o seu intestino em um intestino não absortivo. Por exemplo, erros alimentares, açúcar, álcool, excesso de glúten, caseína, lactose, mesmo para indivíduos que não são celíacos ou não têm intolerância à lactose, dependendo da quantidade disso e dependendo do tempo que isso está sendo feito e está sendo usado, pode causar sim um intestino irritado ou um intestino inflamatório. Imagine o intestino como um tubo. Nesse tubo está cheio de garras, aquelas garrinhas que vão fazer com que a molécula de carboidrato ou aminoácido parem ali e dali seja extraída a energia. Vamos deixar isso bem simplista. Se a gente tem um intestino inflamado, a gente está falando de um intestino que produz muco, catarro. Esse muco, catarro, faz com que o alimento escorregue pela parede do intestino e não seja absorvido. Então, muitas das vezes, quando você tem uma boa anamnese daquele paciente, pergunta para ele como vai o seu intestino, e ele te responde, meu intestino vai bem, ele está falando apenas da função de excreção. Não está falando para você da função mais importante, que é a absorção. O que a gente tem que perguntar é, você tem gases?
Você tem alguma coisa que você come e não faça muito bem? Você está habituado a algum sintoma intestinal e acha que isso é normal? Muitas das vezes, a gente tem pacientes que falam, todo dia depois do almoço, eu tenho uma dorzinha de estômago e eu acho que isso é normal. E nunca investigou, por exemplo, que ele pode ter algum tipo de alimento que faça mal e que ele consuma, nunca fez um teste de incompatibilidade alimentar, por exemplo. Tem uma série de coisas que podem ser investigadas pelo profissional de saúde e que são todas elas iniciadas com uma boa anamnese. Outra coisa importante que é interessante a gente falar, não sei se vocês têm já lido a respeito, mas a gente tem as bactérias intestinais de tipos diferentes. A gente tem as Bacteroidetes e as Firmicutes. São bactérias diferentes que povoam o intestino e que nos últimos trabalhos da Academia Americana de Medicina do Esporte mostrou-se uma coisa muito interessante. O intestino do magro tem bactérias diferentes do intestino do gordo. E se a gente não consegue melhorar essa saúde intestinal, se a gente não consegue fazer com que esse intestino seja povoado das bactérias ideais, e as bactérias ideais, que são as bactérias Bacteroidetes, são as bactérias alimentadas por proteína, por gordura, que morrem com excesso de açúcar sanguíneo. Então, a gente sabe que a dieta faz toda a diferença. E muitas das vezes tem que se fazer uma limpeza intestinal, um detox intestinal, repovoar esse intestino. Isso vai fazer toda a diferença, tanto para a perda de peso que ele gostaria de ter, perda de gordura, quanto para a manutenção do peso magro. Existe um trabalho americano recente que mostra que quando você tira uma biópsia do intestino do camundongo obeso e uma biópsia do intestino do camundongo magro e depois faz a troca, joga aqueles lactobacilos do intestino do magro no intestino do camundongo gordo, ele começa a emagrecer logo em seguida. Então isso é super importante. A avaliação intestinal é uma das coisas que mais custam tempo na minha consulta. E é super importante que o paciente tenha consciência que ele tem toda ele percebe isso ao longo do dia e muitas vezes não, ao longo da vida e muitas vezes não valoriza. Outra coisa muito importante é falar da imunidade. A imunidade do nosso corpo tem grande parte dela feita dentro do intestino. A produção de serotonina cerebral, 90% dela, a serotonina é despejada no epitélio intestinal, na mucosa intestinal. Então, muitas das vezes aquele paciente que come mal, aí ele tem um intestino inflamado, aí ele é compulsivo. E ele não sabe muito bem a relação disso tudo. Você vai poder explicar para ele que se ele come mal e tem um intestino inflamado e que produz muito muco, esse muco também está impedindo a absorção da serotonina. Sem serotonina, falta para ele um neurotransmissor de prazer e ele busca o prazer imediato na comida. Então, uma série de coisas que acontecem que estão todas interligadas. Aqui mostrando o déficit de absorção que acontece pela mudança do epitélio intestinal. O epitélio intestinal é todo cheio de vilosidades e a hora que ele está inflamado, o nutriente passa praticamente escorregando ali pela mucosa intestinal. E aí, uma outra coisa, voltando aí à pergunta sobre o hábito intestinal. Tem gente que acha interessante contar que meu intestino funciona muito bem, eu vou ao banheiro 4 vezes por dia. Meu intestino funciona muito bem porque eu vou ao banheiro 3 vezes por dia. O hábito intestinal normal do ser humano é 1 vez por dia ou a cada 2 dias. Isso pela Academia Americana do Sistema Digestivo. Então isso é muito interessante, porque se o paciente conta para você que vai ao banheiro 4 vezes por dia, investiga esse paciente. Provavelmente ele tem um problema aí muito mais grave do que ele pensa, tá? Ou ele tem uma desabsorção, ele não está absorvendo nada, e aí cada vez que ele come, esse intestino está jogando para fora tudo rápido, ou ele pode ser, por exemplo, alguém que tem uma doença de Crohn, ou ele pode ser, por exemplo, um celíaco. Então é muito importante também que se dê valor à questão da frequência intestinal. A genética, ela é determinante de resultados, mas não é só ela. A genética, o código genético, ela é uma herança familiar, paterna e materna. E depois dessa herança familiar, ela não muda, é imutável. O que muda ao longo da vida, e aí, se esse paciente, que sempre foi magro, fazendo as coisas mais ou menos, ele tem um problema psicológico, ou ele muda de país, ou ele tem alguma alteração de rotina muito grave, ele pode começar a engordar.
Ou aquela mulher que sempre foi magrinha e tem 2 partos e começa a engordar e não consegue emagrecer. Ou aquela outra gordinha que não emagrecia, vai ao médico, vai a um bom nutricionista, adequa a conduta nutricional, adequa a conduta de treinamentos, regula o metabolismo e começa a emagrecer. Se a gordinha tivesse só a genética como determinante da vida de resultados dela, ela não emagreceria, porque a genética não muda. Mas a expressão gênica muda. A rotina, o ambiente desse paciente tem uma interação muito grande com aquilo que os genes dele vão expressar. Por isso que depois que você muda tudo, você pode sim ter resultados. Uma outra coisa que é muito importante dizer dessa avaliação metabólica e hormonal é que muitas das vezes o paciente chega no consultório e assim, na minha conduta diária, o paciente faz o exame antes da primeira consulta. Mas a gente sabe que às vezes eu tenho um paciente de fora, ou aquele paciente que às vezes não conseguiu fazer o exame, e ele vai sem o pedido de exame, sem o exame feito. E aí o paciente fica um pouco frustrado, porque ele fala, doutor, eu tenho que esperar fazer o exame. Entenda e demonstre para esse paciente que ele é o maior beneficiado pelo exame. Eu costumo dizer para o paciente, em consulta, que o exame é o maior dedo duro do paciente. Se ele te falar que fez tudo certo e o exame vier todo bagunçado, provavelmente ele te escondeu alguma coisa. Né? Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que em alguns momentos do exame, na hora de você ler um exame, você consegue entender se esse paciente realmente está fazendo dieta. Se esse paciente vem com uma frutosamina muito grande e falou que fez cetose, ele não fez. Né? Ou se ele te falar, por exemplo, que ele tem comido muito bem, gorduras boas e vier com HDL muito baixo, provavelmente ele está fazendo alguma coisa de errado. Então, os exames vão nos nortear numa série de situações, inclusive na hora de buscar aquilo que pode estar nos atrapalhando. Então, por exemplo, um hemograma simples pode dar para você sinais de uma anemia, ou de um traço falciforme, por exemplo, ou pode mostrar num exame muito inflamatório que esse paciente está diante de uma inflamação que às vezes ele não sabe. Então é muito importante saber ler o exame. Não só médico, qualquer profissional de saúde deveria saber, pelo menos, ler os principais exames e poder nortear para o paciente aquilo que ele tem que buscar. Ou pelo menos saber indicar esse paciente para quem possa ajudá-lo. Por exemplo, um exame de metabolismo de carboidratos, na hora de você avaliar a glicemia, a insulina, né? Os pacientes têm muito medo de glicemia. Ah, eu fiz a glicemia, está ótima, está 90, mas a insulina está 25. Se ele tem uma insulina de 25, mesmo com uma glicemia de 90, esse paciente está diante de uma situação que o colocava antes na nomenclatura de pré-diabético, e hoje a gente sabe que é o resistente insulínico, que é o passo anterior a tornar-se diabético. Né? Enfim, a gente consegue avaliar muito o paciente pelos exames. Como, por exemplo, aquilo que a gente conversou lá no começo. Aquele paciente que reclama de fadiga, de cansaço extremo, a gente precisa avaliar o cortisol dele. Ou aquele paciente, às vezes, que fala que não consegue resistir a nada na dieta, ele sai da dieta o tempo inteiro. Pode ser que ele seja um resistente leptínico, a leptina dele esteja muito alterada. E são exames hormonais super específicos, mas que cada vez mais são mais abrangentes. A gente sabe que alguns exames hormonais, leptina, cortisol, testosterona, insulina, são praticamente essenciais para que se ajude um paciente a perder gordura, a melhorar a capacidade dele física e melhorar a saúde. Então isso é muito importante que se avalie e que se saiba avaliar. Muitas das vezes, na maioria das vezes, eu sempre peço um ultrassom do paciente. Homem a gente pede testículo, próstata, abdômen total, tireoide. Mulher a gente pede abdômen, tireoide, mamas. Por quê? Você precisa descobrir, às vezes, qualquer coisa que seja no estágio inicial. Né? Às vezes a mulher tem... eu já vi pacientes que fazem reposição hormonal feminina e fizeram o último ultrassom de ovários há 3 anos, tomando estrogênio. Então a pessoa precisa ter uma consciência de imagem também. Esses exames são muito importantes e muitas das vezes também vão nos ajudar a convencer o paciente do problema. Às vezes vem uma TGO, um TGP um pouquinho alterada. Aí o paciente fala, mas esse TGO e TGP pode ser um pouco do álcool que eu bebi uma semana atrás. Pode ser... Não. Se essa TGO e TGP alterada vierem mostrando um ultrassom de um fígado gorduroso, de um fígado que tem aí uma esteatose, ele vai ficar muito mais convencido de que ele precisa se adequar em rotina e mudar algumas coisas. E aí,
Super importante também, por exemplo, é o exame de vitaminas. Isso é um exame que todos os profissionais de saúde podem pedir. As mais importantes, lipossolúveis e as hidrossolúveis. Complexo B, D, vitamina A, C. Por que isso? Porque numa avitaminose crônica, quando a gente tem uma absorção de vitaminas muito baixa, a gente pode estar diante de um dos sinais mais importantes do intestino inflamado. Imagina aquele intestino inflamado que não absorve. Um dos sinais mais importantes e mais fáceis de a gente ajudar a mostrar para o paciente esse problema é se ele tem todas as vitaminas baixas. Eu tenho muito paciente que a gente convence mostrando a vitamina C. Eu brinco assim, vitamina C é a vitamina mais abundante da natureza. E além dela ser abundante nos alimentos, quase tudo que você compra, até um biscoito recheado, está escrito na embalagem, enriquecido com vitamina C. Então, porque às vezes é uma forma de convencer, principalmente os pais, de que aquilo não é tão ruim assim. Então eles enriquecem com vitaminas. Imagine se você consome tudo e não consegue absorver nada. Então você está diante de muitas vezes uma forma de convencer o paciente de que esse problema é um problema mais grave do que ele imaginava. Então outros exames muito importantes como medida de GH, função renal, né? E aquilo que nós damos bastante atenção, os hormônios sexuais. Toda vez que o paciente chega na minha sala, e assim, isso é uma coisa que eu vou contar para vocês, que é uma experiência minha anterior, já testei de outra forma e eu percebi que a melhor estratégia é você ver o paciente o tempo inteiro perto de você. O paciente tira a roupa na minha frente, quem pesa sou eu, com a ajuda dos meus nutricionistas, quem avalia aquele paciente, por exemplo, em composição corporal visual, a gente olha no espelho juntos, eu mostro para aquele paciente a postura dele se está boa ou não, eu mostro para aquele paciente onde ele tem mais gordura localizada, eu mostro para aquele paciente a densidade muscular, o tônus muscular, a gente faz a bioimpedância juntos, as dobras cutâneas são feitas juntos, porque cada vez que você tem o paciente mostrando para ele o seu interesse nele, é melhor para o médico, para o nutricionista. Aquela coisa do paciente ir a uma clínica, aí vai lá uma pessoa que faz uma pré-consulta e faz as dobras, faz uma outra que faz a bioimpedância. O paciente chega para você com tudo isso pronto, ele perdeu grande parte do contato que ele poderia ter com você. E principalmente, você perdeu muitas chances de descobrir, só de olhar com ele, aquilo que mais o incomoda ou aquilo que mais precisa ser tratado. E aí, muitas das vezes, olhando no espelho com o paciente, a gente consegue entender alguns dos exames, mesmo antes de ver os exames. Se você vê um paciente com baixo tônus muscular, um paciente que tem uma gordura centrípeta muito importante, uma gordura ginecoide muito importante, aquele homem que tem uma mama grande, né, muita gordura em peito, aquele homem que tem, por exemplo, um flanco muito grande, esse paciente provavelmente ou tem baixa testosterona ou ele tem um estrogênio muito alto. E aí, muitas das vezes, o exame físico desse paciente, mesmo antes de ver o exame laboratorial, já nos ajuda a convencer aquele paciente que ele precisa, além da dieta, organizar a parte metabólica e hormonal. Se ele faz dieta e não organiza essa parte metabólica e hormonal, ele vai voltar frustrado, porque ele perdeu peso, mas não perdeu gordura localizada. Essa gordura, ela é mediada por hormônios. Então é muito importante essa avaliação, e na hora dessa avaliação, a gente ressaltar a questão dos hormônios sexuais na composição corporal. A testosterona, e eu sou um adepto do uso da testosterona em quase 100% dos meus pacientes. Eu falo isso sem medo, falo isso sem ter nenhum tipo de efeito colateral, porque o que muda na prescrição da testosterona é o acompanhamento médico e a proteção feita em paralelo. Se o médico é responsável, sabe fazer, tem um suporte e uma bagagem técnica para prescrever, ele não tem que ter medo, desde que ele faça em paralelo a proteção. E a testosterona, ela é a parte do seu tratamento que mais vai viciar o paciente. Porque a testosterona é sinônimo de bem-estar, é sinônimo de um paciente que tem uma eficiência metabólica, ele vai fazer dieta e o resultado vai vir. A mulher vai fazer dieta e vai treinar e vai perceber a massa muscular aumentando. E, logicamente, todas as vezes que você vai prescrever uma testosterona, a gente tem visto, e você viu o exame anteriormente. E é muito interessante dizer que hoje, mesmo homens jovens que estão no pico de produção hormonal, vêm para o consultório em uma consulta mostrando índices muito baixos de testosterona. Estresse, a ansiedade, a má alimentação, a falta de atividade física muscular, tudo isso provoca a produção menor de testosterona. Então essa avaliação da testosterona é muito importante, porque quando você consegue fazer isso
de uma forma correta, esse paciente melhora o humor, ele melhora a disposição, ele vai melhorar, por exemplo, a parte profissional dele de cognição, memória, concentração, né, tudo aquilo que a testosterona tem de função. Função sexual, e aí, voltando aí um pouco para trás, na avaliação da parte sensorial do paciente, aquilo que ele percebe de muitas vezes no dia a dia da rotina dele. Muitas das pessoas vêm queixando de baixo libido. E aí eu pergunto para o paciente, o libido é o que para você? É potência ou é vontade? Outras vezes, esse paciente vem com uma taxa hormonal de testosterona tão baixa, que a hora que você repõe, ele renasce, revive. Ele volta com uma percepção de rotina muito diferente do que ele tinha antes. Ele vem te agradecendo, muitas das vezes. E a testosterona também é responsável aí por essa relação gordura-massa muscular. É interessante uma comparação que eu faço com os pacientes, sempre pergunto, se você, mulher, faz a mesma dieta que seu marido ou namorado, quem emagrece mais? O homem. Quem dá essa eficiência metabólica em queimar gordura, em construir massa muscular, é a testosterona. E a mulher é muito beneficiada pelo uso da testosterona porque ela já sai em desvantagem fisiologicamente. Ela já produz 30 vezes menos testosterona que o homem. Agora, uma mulher que usa anticoncepcional, ou uma mulher que às vezes usou por muito tempo anticoncepcional, ou ela tem uma rotina de trabalho muito intensa, e ela tem uma testosterona muito baixa, ela já sai na disputa com uma possibilidade de muito menor de eficiência metabólica, de perda de gordura, de construção muscular, e se ela mesmo produzindo 30 vezes menos, ainda produz muito pouco por ser mulher, ela vai ter muito mais resultado ainda. Então, na verdade, assim, tanto homens quanto mulheres têm um benefício muito grande no uso adequado e o bem orientado da testosterona. E aí, na verdade, sim, a gente tem muito mais coisa para poder falar. Eu quis deixar aqui de mensagem para vocês, além de toda essa rotina, que praticamente o que eu falei aqui, foi uma rotina de uma consulta de um profissional de saúde com alguém que busca uma melhora de composição corporal. Na verdade, é você saber que seguindo esses 5 pilares, a nossa possibilidade de erro é muito pequena. Que você vai estar conseguindo cobrir tudo aquilo que o paciente vem buscar, que é melhora de saúde, melhora estética, melhora de performance. E aí, o que eu quero deixar para vocês, que é super importante, é que a gente chama na clínica de protocolos tailor-made, protocolos 100% individualizado. Cada vez mais, a gente sabe que tudo que você faz para o paciente deve ser feito levando em consideração individualidade metabólica, fisiológica, rotina, aquilo que ele está disposto a fazer e, principalmente, tem que estar dentro daquilo que é factível. Porque você criar alguma coisa que o paciente não consegue fazer, você não está fazendo algo individualizado. E a individualidade desse paciente tem que ser respeitada. O resultado vai vir sempre quando você consegue entender aquilo que o paciente pode fazer e prescrever a sua conduta dentro dessa individualidade. E a outra coisa é acompanhamento. Principalmente pensando aí naquele paciente, às vezes, obeso, e eu tenho no consultório, na clínica eu tenho grandes histórias de pacientes que perderam mais de 100 quilos, 40 quilos, 60 quilos, sem cirurgia bariátrica, sem balão intragástrico, só mesmo com rotina, conduta. E eu postei hoje que agora vamos fazer cirurgia plástica. Que é o Gustavo Vitor, que é um cara que está super, que virou um estímulo para grande parte das pessoas, porque uma pessoa que perde 120 quilos sozinho, né, ou melhor dizendo, bem acompanhado, sem nenhuma estratégia radical de cirúrgica, tem que servir de estímulo mesmo. E eu sempre digo que o paciente é sua responsabilidade, e nossa responsabilidade é acompanhar esse paciente, é entender que às vezes uma conduta onde o seu próximo retorno, a próxima vez que você vai ver esse paciente é daqui a 2 meses, não serve para todo mundo. Tem paciente que tem que ser visto semanalmente, porque ele precisa pelo menos ir à clínica, pesar na frente do profissional e pelo menos ter um certo receio de não ter feito o correto ou ser cobrado por alguma coisa. Outras vezes aquele paciente quer ser acompanhado à distância, então ter canais de acompanhamento eficientes, WhatsApp, que hoje em dia é a forma mais fácil, telefone. Lá na clínica a gente tem cada setor da clínica tem
uma forma de acompanhamento própria. Então a gente tem um WhatsApp da nutrição, um telefone da nutrição, os e-mails da nutrição, justamente porque aquele paciente quer se sentir acompanhado. A hora que ele se sente deixado de lado, ele perde o compromisso com o médico, com o nutricionista, e perde aí, às vezes, a chance de se manter em tratamento. E eu quero deixar aberto para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa do que foi falado, agradecer a todos vocês pela disponibilidade em me ouvir e deixar aqui nossos contatos, o site da clínica, o e-mail e as redes sociais, porque a Nerise sabe, vários de vocês que já me conhecem sabem, ninguém de nós é 100% correto, mas a gente pode sempre dividir experiências e ajudar uns aos outros, e eu estou sempre disposto a ajudar. Muito obrigado a Annelise e a Tav pela oportunidade. Uma boa tarde para todo mundo.